Hoje, dia 31 de dezembro de 2017, tem bilhões de pessoas que vão comemorar o Ano Novo. Começa, se não me falha a memória, lá pelas Ilhas Salomão, não é isso? Tem uma hora que começa, já é Ano Novo, não sei o quê, já é Ano Novo em Sydney, na Austrália, né? Aí vem vindo, os fusos horários vão sendo como se fosse uma corrida de bastão, né? Vão passando, agora muda o ano, até que chega no Brasil, não é? E as pessoas param realmente as suas vidas, a maioria delas, pelo menos os que fazem a contagem de anos igual nós fazemos, né? Os judeus têm outra contagem de ano, tem alguns outros países, outras religiões que trabalham com outros calendários, mas neste calendário que nós estamos, é uma data importante, é uma data que muitos param para pensar e dizem que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, não é isso? E muita gente espera que venha o Ano Novo, porque se vier um Ano Novo, tudo muda, não é verdade? Claro que não. É claro que não. O que vai mudar é quem ainda preenche cheque, porque nem isso mais quase a gente faz, né? Tem que prestar atenção para colocar lá janeiro de 2018, ou na sua folhinha, ou na sua agenda, nos seus compromissos. O que muda é o calendário. Não muda nada na vida de ninguém pelo simples fato que mudou o ano. E muita gente quer se enganar e fazer de conta que mudou tudo porque tem um ano novo, que não é realidade. Mas nós podemos aproveitar esse clima de mudança, podemos aproveitar essa expectativa de mudança e propor mudanças reais na nossa vida, não é isso? Muitas pessoas dizem que vão mudar a alimentação no dia 1º de janeiro, que vão fazer exercício, que vão mudar de turma, que vão mudar de emprego, que vão aprender um idioma, não é assim? Tem muitas pessoas que fazem propósitos porque o Ano Novo chegou, e a maioria delas faz o quê? Nada. Não faz nada, a coisa não acontece, chega ao final de janeiro, começo de fevereiro, já pararam com seus propósitos. Porque nada mudou. Porque se não muda no nosso interior, nada muda no nosso exterior. Se nós não formos transformados de dentro para fora, nada muda. Não é porque muda, o mundo pode mudar, mas se nós não mudarmos, essa mudança não nos alcança. A palavra de Deus nos diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. É apenas pela renovação da nossa mente, pela palavra, que alguma coisa pode realmente mudar na vida de alguém que crê. Tem pessoas que não creem em Deus e conseguem promover mudanças importantes na sua vida, sim. Nós vemos muitos depoimentos, pessoas que mudaram muita coisa pela sua força de vontade, pelo seu desejo, pensamento positivo. Mas eu quero falar de mudanças espirituais. Eu quero falar de coisas que Deus diz que pode fazer a nosso favor e que podem ser transformadoras na nossa vida neste 1º dia de janeiro de 2018. Então, essas mudanças elas podem acontecer à meia-noite, se você à meia-noite falar, vai mudar. Mas você pode fazer amanhã meio-dia, você pode fazer quando você sair do culto, não precisa ser à meia-noite especificamente, amém? Não é o horário da mudança à meia-noite, um horário cabalístico e tem que fazer o ritual, não. Mas pode ser uma hora importante, nós vamos fazer isso como igreja, nós vamos orar os que estivermos à meia-noite juntos por mudanças. Mas a palavra de Deus tem meia-noites interessantes. Deus fez coisas em algumas meia-noites. Se você procurar na sua Bíblia, com a chave bíblica, você vai encontrar algumas meia-noites que trouxeram uma intervenção do Senhor, e eu quero compartilhar alguma delas com vocês, para que possa inspirar o seu novo ano, para que possa inspirar essa mudança desta noite. Por exemplo, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros no culto de vigília da igreja. Não. Eles estavam na prisão. Você sabe por que Paulo e Silas estavam na prisão? Porque Paulo tinha tido uma visão de ir à Macedônia pregar o evangelho.
E ele estava pregando o evangelho. Aí ele saiu uma manhã com Silas, eles foram pregar na beira do rio. E na beira do rio tinha ali as mulheres reunidas lavando roupas. E tinha Lídia. E a Lídia, que trabalhava com púrpura, foi impactada pelo evangelho. E a Lídia se converteu a Cristo. Aí o Paulo e o Silas andavam pregando. Aí surgiu uma menina endemoniada com espírito de adivinhação. E começou a ir atrás, atrapalhando o que eles estavam falando, criando um tumulto no que Paulo e Silas estavam fazendo. Aí o Paulo chegou e a Bíblia fala que ele ficou perturbado com aquilo e ele mandou embora o espírito de adivinhação que atormentava aquela menina, fazia com que ela fosse escravizada por patrões que exploravam financeiramente aquela atividade demoníaca na vida dela. E porque eles fizeram isso, houve um grande tumulto, porque aqueles caras que viviam de explorar aquela menina, que era uma adivinhadora, criaram um tumulto. E Paulo e Silas, então, teve uma discussão, no fim eles foram açoitados, até não poder mais, foram lançados na cadeia, e não só na cadeia, mas eles estavam no cárcere inferior, aquele lugar ainda mais baixo que fica do calabouço, presos. E o que eles podiam fazer? Tem crente que faz, Deus, mas quanto mais eu quero te servir, mais problema que eu tenho aqui para pregar o evangelho, eu acabo preso. Eu quis me consagrar mais, achei que ia ficar tudo fácil, que ia tudo dar certo, que eu ia ser feliz, e eu perdi amigos, eu perdi coisas, eu perdi um emprego, e Senhor, o que é isso? Os caras estavam presos na cadeia, no tronco, com as costas raladas. E o que eles estavam fazendo? Até a meia-noite, adorando a Deus, orando e adorando a Deus na cadeia. Tem alguma coisa te prendendo? Você está em algum cativeiro na sua vida? Talvez o que Deus esteja aqui querendo que você faça é que você adore a Ele, que você ore a Ele, que você celebre o nome dEle, que você diga que Ele é bom e o seu amor dura para sempre, como nós cantamos, apesar de aparentemente você não estar vendo a manifestação do que você considera a bondade do Senhor. Mas Paulo e Silas, eles estavam felizes porque eles chegaram a falar que era uma bênção, era uma honra poder sofrer pelo Evangelho. E o que aconteceu? Caiu o Apple TV. Agora que eu entendi, achei que você ia falar alguma coisa. Mas o que acontece é que Paulo e Silas, eles sabiam quem eles eram e eles sabiam o que eles estavam fazendo na sua vida. Eles tinham revelação do Senhor, de qual era o seu chamado e de quem era o Deus a quem eles serviam. E uma coisa que eu acho muito legal, eu gosto de lembrar, quando eu era garoto, eu ia no acampamento Palavra da Vida. E tinha lá o Valdemar Fominha, ele era um dos líderes daquele acampamento. E uma vez que ele pregou sobre essa palavra, ele falou, na tradução que ele estava usando, disse que o Paulo e o Silas cantavam em alta voz. Então a brincadeira que ele fazia é que os dois deviam ser tenores. E Deus achou tão lindo que eles estavam cantando com os tenores, que ele decidiu entrar com o baixo. Ele entrou com o terremoto, para fazer um dueto com Paulo e Silas cantando em alta voz. Porque o que aconteceu? De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Entenda, não foram apenas as cadeias de Paulo e Silas, mas a libertação que o louvor de Paulo e Silas trouxeram naquele lugar, trouxe libertação para todos os que estavam à volta. E olha que terremoto fantástico. O terremoto normalmente que acontece quebra tudo, cai tudo. Esse terremoto não, ele só derrubou as cadeias que prendiam Paulo e Silas. Não é fantástico isso? Não morreram todos soterrados. Eles foram libertos. Porque na hora da adversidade, à meia-noite, eles estavam adorando, eles estavam orando, eles estavam na presença do Senhor. Eles eram livres no cativeiro. Tem pessoas que não estão no cativeiro físico, mas são presas de alma. São presas em situações, não conseguem ser felizes, não conseguem ser livres. Mesmo pessoas que conhecem a Cristo e que deveriam estar livres, mais livres do que todas as outras pessoas, se sentem presas à sua alma, presas a coisas do passado, presas a experiências ruins, presas a traições, presas a coisas que nos afligem no dia a dia, na vida, e que Jesus disse que nós viveríamos aqui. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca disse que nós viveríamos
veríamos um mar de rosas. Quem prega o evangelho do mar de rosas é um evangelho mentiroso. Não é verdade. Nós teremos vitórias, sim, mas teremos lutas, sim. Passaremos por aflições, sim, mas temos bom ânimo porque Jesus venceu, venceremos com Ele, e porque Ele ainda nos ensina através das adversidades, Ele transforma toda maldição em bênção e nos fortalece para experiências maiores com Ele. Então vamos entender o que acontece nas nossas adversidades e vamos entender o que devemos fazer nelas para que possamos ter as expectativas do que Deus pode fazer. Você quer que caiam as cadeias? Adore o Senhor. Louve o Senhor, busque a Ele em oração. Ele pode fazer o impossível quando você achar que não tem mais para onde ir. Essa foi uma meia-noite que o Senhor interveio. Essa foi uma meia-noite tremenda que o Senhor se moveu. Se for esse o seu caso, essa palavra é para você que nos está assistindo também aí, fora do dia 31, já passou, não tem problema. Deus pode fazer hoje, na meia-noite de hoje, na sua vida também. Mas também tem uma outra meia-noite com Paulo. E o Paulo teve uma vida interessante, fala sério, né? O apóstolo Paulo teve uma vida emocionante com Deus. Vida tão marcante, gosto de lembrar que nós estamos no estado de São Paulo por conta da vida do apóstolo Paulo. Pessoas moram lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, por conta do apóstolo Paulo. Paulo marcou época, Paulo fez história, porque Paulo teve uma vida absurdamente consagrada a Deus. Então aqui, no fim da vida de Paulo, Paulo foi definitivamente preso de uma maneira injusta, porque a pregação dele incomodava, principalmente os religiosos. Aqui foram os religiosos que já não suportavam mais Paulo pregar o evangelho, que confrontava o que eles criam. Então Paulo foi preso, e Paulo foi perante o rei Agripa, foi perante Festo, lembra daquilo? Por pouco me persuades a me fazer cristão. Eu imagino que se esse cara não se converteu, ele passar a eternidade no inferno, lembrando que ele falou que por pouco você me persuade a me fazer cristão. Esse por pouco, ele errou o céu por 30 centímetros, lembra daquela ministração? Por pouco, mas o suficiente para levar ele para longe de Deus para sempre. E Paulo apelou a César, porque ele era cidadão romano. Paulo podia fazer isso, e Paulo apelou a César. E até ele poderia ter sido livrado se ele não tivesse apelado a César. Se você ler os capítulos 24, 25, 26, 27 de Atos, você vai ver isso. Mas porque ele apelou a César, ele tinha que ser levado a Roma. E aí então Paulo, em meio aos carcereiros, não, em meio aos encarcerados, ele vai então fazer um turismo agora, às custas de Roma, para chegar até César. E eles vão, então, vão embarcar no navio, desembarcar, eu só aprendi um pouco de navegação, vão embarcar no navio, e aí Paulo fala, olha pessoal, é o seguinte, não é por nada, mas o clima está meio ruim, a meteorologia está meio esquisita, acho que não é uma boa ideia nós irmos agora em viagem. Mas tinha lá o dono do barco, tinha lá o capitão do barco, pessoas experientes, falaram, não, nós vamos assim mesmo, até porque parecia aquele papo de preso. Não, é o seguinte, eu não posso recorrer para o STF, ainda não tenho aquelas instâncias que tem no Brasil para tentar atrasar a minha pena de eu chegar até César, né? Então eu estou aqui dando golpe da meteorologia, não é? Não, Paulo sabia o que ele estava falando por revelação. E o que aconteceu foi que eles decidiram sair em viagem a si mesmo, e a viagem deles foi uma tragédia. Eles deram uma parada, acharam que estava tudo bem, continuaram, e aí o navio foi indo, e eles passaram alguns dias no meio do oceano, em meio a ondas gigantes, que não dava para ver o céu, não dava para ver as estrelas, não tinham referência alguma, e a Bíblia fala que todos eles acharam que iam morrer. Acharam que não tinha mais saída naquela navegação onde eles estavam. E Paulo chega um dia e ele fala o seguinte, olha, me apareceu o anjo do Senhor e está tudo certo, ninguém aqui vai morrer, mas esse navio não vai sobrar muita coisa do navio, a carga vai se perder, mas as pessoas vão estar comigo, já já nós vamos chegar num lugar bom. E eu fico imaginando aqueles camaradas olhando para alguém que fala uma coisa assim, porque ser profeta na hora que está tudo bem está fácil. Sabe, aquele profeta de inauguração de loja, assim, eis que digo, vai ser lindo, vai ser um sucesso, vai ser maravilhoso. Mas tudo bem, tem uma loja lá, tem um expediente, tem uma coisa para acontecer. O duro é quando está tudo quebrado, destruído, não tem nada, quando está para pagar e fala, vai ser uma benção, isso aqui vai frutificar. Aí, né, isso é profeta mesmo, né, aquele que fala contra o que está todo mundo vendo. Aquilo que não aconteceu ainda, é assim que Deus fala. É assim que Deus age. Lembra Deus falando com Gideão?
Gideão estava lá escondidinho, o último da família, o menor da família, a família mais humilde, e ele fala, homem valoroso e poderoso, mas quem? Está falando com quem? Porque Deus, ele fala com aquilo que ele está vendo que vai acontecer. Deus diz o que vai ser pronto, Deus chama para o destino final. As palavras do Senhor, elas confirmam algo que ninguém vê, mas ele sabe, ele não está preocupado com o que ele está vendo agora, porque ele está vendo todo. E Deus traz palavras assim, foi a palavra que Paulo deu. E eu fico imaginando se os caras creram ou não creram naquele momento, a Bíblia não é clara nisso. Mas o que aconteceu foi que nesse dia, quando chegou a 14ª noite no meio da escuridão, não tinha luzes nas cidades, não tinha GPS, não tinha guarda costeira, não tinha esperança, eles estavam lá sendo batidos de um lado para outro no mar Adriático. Por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que a terra se achegava. Os marinheiros experientes falaram, alguma coisa mudou aqui. Aí a Bíblia fala das âncoras, eu não sou bom nesse assunto, mas eles começaram a perceber, começaram a marcar ali, mesmo assim, para fazer como é que fala? Não é aterrissar, como é que fala? A ancoragem do navio, estava aquela tempestade toda, aí os soldados, os que estavam guardando os presos, falaram, olha, vamos matar todo mundo, senão os caras vão fugir. Ainda queriam matar os presos naquela última hora. Bonzinho o cara, né? Os caras se viram assim. Aí o cara do navio, o capitão do navio ficou impactado com o Paulo, falou, não, tudo bem, deixa aí. Eu sei que as 266 pessoas que estavam a bordo daquele navio salvaram-se todas. E o navio foi despedaçado, e a carga se perdeu, e se cumpriu exatamente a palavra de Paulo. Não ia morrer ninguém, porque Deus cuidou das pessoas daquele barco por amor a Paulo. Olha que coisa tremenda. O Paulo estava num navio que o capitão fez tudo errado. E o Paulo estava sofrendo as consequências do navio pela decisão do capitão do navio, não foi pela decisão dele. Você já teve em navio que teve algum capitão que tomou algumas decisões e que você se viu em meio às tempestades, em maus lençóis, né? Muitas vezes nós estamos associados a pessoas que tomam decisões erradas que nos afetam. E nós não somos uma ilha. Uma palavra tremenda que vai vir um dia. Tudo que nós fazemos influencia alguém. E nós precisamos estar atentos com isso. Porque Paulo estava naquele barco, todo mundo foi salvo. Perderam tudo. Mas a palavra que ele deu foi uma palavra que mudou a expectativa ou as circunstâncias daquele quase naufrágio. Porque Paulo falou da parte de Deus. Podemos nós ser profetas da parte de Deus para trazer uma palavra de esperança quando as pessoas acham que o navio está afundando? Podemos nós buscar o Senhor em oração para Ele falar o nosso coração e trazer uma revelação para que nós possamos ter uma palavra de experiência, uma de esperança, uma palavra de fé, uma palavra segundo a palavra de Deus de vitória para pessoas que estão numa situação horrível, porque nós sabemos a forma de Deus agir, porque nós entendemos como é que Deus se move? Ou seremos nós aqueles que vamos assegurar, pessoal, é o seguinte, enquanto eu estou aqui está tudo bem, fica tranquilo porque não vai acontecer nada, porque Deus ainda tem muita coisa para fazer na minha vida. Algumas vezes eu falei isso em voos aí, em aviões, falando, olha, esse avião não cai porque eu estou aqui, porque ainda tem algumas coisas que Deus falou para mim que vai acontecer na minha vida, eu estou esperando que se cumpra, então não vai cair, está tudo tranquilo. Né? Parecia presunção, não é? Mas eu tinha certeza, convicção. Tanto que eu estou aqui algum tempo depois daquelas experiências, daquelas declarações ousadas que eu aprendi a fazer com alguns irmãos cheios de fé. Ou será que você recebeu a palavra e já é meia-noite e aparentemente não mudou nada e a tempestade está chacoalhando tudo e está tudo escuro e tem gente do teu lado apavorada e tem gente com medo, vamos morrer todo mundo, não tem esperança. E você está na dúvida se você vai crer na palavra que Deus te deu. Ou se você vai olhar e tomar uma atitude mais racional de concordar que todo mundo está olhando, é uma tragédia, não tem como sair daquele lugar. Essa é uma das posições mais difíceis do cristão, não é? É quando nós temos uma palavra de Deus para a nossa vida e nós lutamos com aquilo que nós estamos vendo que aparentemente não combina com a palavra que nos foi dada. E a decisão de crer ou não crer na palavra muda tudo. Porque algumas vezes eu já tomei assim, sabe assim, tapa com luva de pelica assim na cara. Eu já tomei umas assim de Deus, sabe assim? Quando Deus fala que a coisa vai dar tudo bem. E aí eu
creio, mas não creio, aí eu fico na dúvida, aí eu não tomo a posição que eu devia tomar, aí eu fico incrédulo, aí eu dou um passo para trás, aí Deus faz o que Ele disse que ia fazer, acontece tudo, resolve tudo, e aí em vez de eu poder ficar feliz, eu fico com vergonha. Porque Deus fez o que Ele disse que ia fazer. Eu podia ter esperado com mais calma e com mais alegria o cumprimento da palavra dEle. E aí quando Ele faz, porque Ele podia fazer o quê? Ah é? Não creu? Azar o seu, negão, te vira. Deus podia fazer isso comigo, não podia ter feito? Mas Ele na misericórdia, Ele cumpriu a palavra dEle em algumas situações. E aí quando eu chego para orar, eu sinto quase que Deus assim, tá, bobinho, eu falei que eu ia fazer, eu sou Deus. Eu conheço todas as coisas, eu te amo, eu sei o que eu estou fazendo, eu posso todas as coisas, não tem nada impossível para mim, não há nada difícil demais para mim, diz o Senhor, mas nós muitas vezes olhamos para a situação e falamos, mas nem se Deus abrisse o céu e viesse aqui, dava para mudar essa situação, já leu isso na Bíblia? Essa passagem na Bíblia aconteceu no cerco de Samaria. E é aquele momento em que tinha duas mães já decidindo, uma comer o filho da outra, e assaram o filho para comer, e quando chegou na hora de comer o outro, a mãe não quis, aí as mães vão reclamar com o rei, aí o rei rasga as roupas e fala, eu vou arrancar a cabeça do profeta, ele estava lá furioso, e aí o Senhor chama o profeta, e o profeta diz para ele o seguinte, olha, amanhã, a essa hora, a figura que ele usou econômica é, vai ter comida para todo mundo, e vai ser barato. E aí o rei estava apoiado no braço do seu oficial. E o oficial diz, mas ainda que Deus abrisse janela do céu, é impossível que isso aconteça de um dia para o outro. Aí o profeta virou para ele e falou, você vai ver, mas você não vai comer. E aquele cerco estava tão terrível que faltava tudo na cidade. E o exército sírio tinha cercado. E naquela noite, 4 leprosos da cidade decidiram sair, porque eles falaram o seguinte, nós somos leprosos mesmo, nós vamos morrer de lepra, ou morrer de fome, a gente vai lá, os caras matam a gente, morrer de fome, morrer de lepra, morrer, os caras matam a gente, vamos lá, vamos pedir comida para os caras, perdido por perdido, truco, eles lançaram essa expressão, naquela época foi usada, brincadeira. Eles foram lá, e o que acontece, quando eles chegaram no acampamento dos sírios, a Bíblia diz que os caras ouviram um ruído de um exército chegando. E eles pensaram que o rei de Samaria tinha contratado um outro exército para ir contra eles, e eles fugiram, largando tudo. Tinha comida, tinha riquezas, tinha roupa, tinha água, tinha vinho, tinha tudo que você pode imaginar naquele lugar. Aí os 4 leprosos entraram, ei, comeram, beberam, fizeram uma festa, uma farra, acharam que era pegadinha, vou, não vou, foram, tal, comeram. Aí, não é possível, comeram, voltaram, comeram mais, fizeram outra festa, voltaram. Aí eles pararam, não é possível a gente fazer isso, nossos irmãos estão passando dificuldade, vamos voltar para a cidade, vamos anunciar que está tudo resolvido. E eles foram para a cidade. E o que aconteceu foi que o rei veio, o oficial veio, e quando a cidade, todo mundo entendeu que tinha comida, tinha bebida, e era grátis, e era antes de um dia se cumprir, saíram todos correndo, de tal sorte e tal velocidade, que pisotearam aquele oficial do rei. E aquele oficial do rei que foi incrédulo morreu. E não comeu, e se cumpriu a palavra do profeta, vai ter amanhã, mas porque você afrontou a palavra profética nesse momento, para você não tem. Deus é sério com as coisas. Por isso que eu falo que quando Deus, apesar da minha incredulidade, em algumas situações da minha vida, me permitiu usufruir do que Ele disse, Ele me tratou com misericórdia e graça, que Ele podia falar, não vou fazer para você, você não creu o suficiente. E tem vezes que Deus faz coisas apesar da nossa incredulidade, mas tem vezes que Deus faz coisas dependendo da nossa fé. Porque se nós não nos posicionarmos de fé, Ele não move o que Ele disse que moveria por conta da nossa incredulidade, porque Jesus fez poucos sinais em Nazaré por conta da incredulidade daquele povo. Jesus não faz nada em meio à incredulidade. Nós temos que gerar um ambiente de fé na palavra, ambiente de expectativa do que Deus disse que fará. E quando ouvimos uma palavra, apesar de que as coisas ao redor aparentemente não tenham mudado nada, apesar que a tempestade pareça igual, apesar que as trevas e a noite densa pareça a mesma, se o Senhor falou, eu creio e eu vou ver, em nome de Jesus, para a glória dEle. Em nome de Jesus. Agora, sabe o que acontece? Quando eu falo isso, que o oficial do rei foi pisoteado, morreu, a gente não entende muitas vezes como é que Deus se move na vida das pessoas. O Davi, por exemplo,
ele trouxe um entendimento claríssimo acerca do terror noturno. Já ouviu falar do terror noturno? Salmo 91, não é isso? Ele fala, não temerei a seta que voa de dia, nem a mortandade que assola de noite, nem o terror noturno. Então Davi, ele teve uma revelação espiritual tão tremenda que ele tinha por hábito acordar à meia-noite para orar. Quando a gente faz relógio de oração aqui no ministério, né? É legal, tem uns horários que lotam, né? Tem outros que vão ficando menos gente, aí lota de novo, né? Tem o pessoal das madrugadas, tem aqueles que assim, não tem nenhum lugar, os caras já crava 3 da manhã, igual daquelas, geralmente mulher de oração que faz isso, os homens nem tanto, é uma vergonha, mas tem lá, né? Mas o Davi, ele levantava à meia-noite para orar, para agradecer a Deus. Talvez muitos de nós, se estamos passando um momento de angústia, nós vamos levantar à meia-noite para orar, porque ele não consegue dormir, porque perdeu o sono e de tanta angústia, vamos orar a Deus por conta da angústia. Mas o Davi, ele não estava orando por causa da angústia, ele se levantou à meia-noite para dar graças a Deus pelos seus retos juízos. Ele levantava para agradecer a Deus por quem Deus era. Tem os emoticons, né? Tem aquela que faz assim, sabe aquela imagenzinha assim do WhatsApp, assim. A gente devia fazer assim, né? Orar para agradecer a Deus. À meia-noite. Nem é angústia, nem é o dia seguinte que tem que pagar aquele troço impossível. Nem é o dia que tem aquela notícia, aquele diagnóstico, não é nada disso. Agradecer a Deus. Meia-noite. Davi tinha um horário de meia-noite de oração. É um segredo. A gente já falou muito sobre orar às 6 horas da tarde, né? Que é um tempo especial de oração, aquele dia, aquela hora do dia em que Deus vinha, a Bíblia fala na viração do dia no Éden, para ter comunhão com Adão e Eva, né? A meia-noite tem um segredo. A meia-noite tem um mistério da oração. Tem um mistério do mover de Deus. Tem um mistério de como Deus age. Porque foi a hora que ele agiu, por exemplo, no Egito. Muitos de vocês conhecem. Quem é de EBD conhece muita história, né? A Bíblia fala acerca das 10 pragas. E na 10ª praga que ele libertou o povo. Ah, não, todo mundo viu a novela, né? Teve a novela aí da Record, que tem muita gente que nunca leu a Bíblia, assistiu a novela e achava que entendia tudo da Bíblia porque viu a novela, é um desastre, né? Tinha muita coisa mudada, personagem que não existia, um monte de gente veio me perguntar algumas coisas, eu falei, faz o seguinte, lê a Bíblia, desliga a novela, lê a Bíblia, é mais fácil, né? Pega a verdade, né? Os caras agora, baseado na Bíblia. Eu acho que eu fumo um baseado às vezes, não é possível. Bom, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativeiro que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. E muita gente chega para esse lugar e fala, poxa, mas Deus foi cruel, hein? Precisava matar tanta gente? Muita gente pensa nisso, nem todo mundo tem coragem de falar isso. Muitas vezes tem crente, quando vai pregar a Bíblia, tenta atenuar quem é Deus. E tenta fazer uma versão politicamente correta de Deus para explicar algumas coisas que a gente não entende, como Deus age, para dizer, e então se torna um advogado de Deus, para defender Deus, para explicar que talvez até o que está na Bíblia não seja exatamente isso que está na Bíblia. Deus não precisa que ninguém explique por que Ele faz as coisas que Ele faz, ou que Ele não faça as coisas que Ele não faz, porque na verdade Ele não nos deve satisfação alguma do que Ele faz como Deus soberano sobre todas as coisas. Amém? Deus é Deus e Ele se basta. E nós precisamos buscar a revelação de como nós vamos nos relacionar com Ele. Mas há um fato que todos esquecem, é que voltando para o começo da história do nascimento de Moisés, nós vamos ler que o faraó, ele ficou preocupado que os judeus estavam se multiplicando, e ele mandou matar todos os meninos que nascessem dos filhos de Israel. E ele, inclusive, ele falou que todas as famílias deveriam matar os meninos que nascessem. Tanto é que Moisés foi escondido pela sua mãe e foi colocado num bercinho flutuante que foi parar na casa da filha de Faraó. Vocês lembram disso? Então, todas as casas de egípcios mataram filhos de judeus e provavelmente, com certeza, mataram todos os
primogênitos que nasceram, porque todas as mulheres que ficavam grávidas, elas tinham aquele risco de ter os seus filhos mortos. Então Deus fez aqui algo que ele mesmo chama de vingança. E aí, se eu falo que Deus pratica vingança, tem gente que vai surtar e vai levantar e vai embora me chamar de herege. Mas Deus diz, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Mas você e eu, quanto a nós, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Nós somos proibidos de nos vingar. Nós não temos o direito de tomar vingança nas nossas mãos. Por quê? Porque quando eu tomo vingança na minha mão, é como se eu sentasse na cadeira de Deus e fosse fazer algo que é Deus que deve fazer e não eu. E quando eu faço, eu estou completamente errado, porque eu não terei uma vingança com justiça. Quando a lei fala olho por olho, dente por dente, não é para dizer que o cara tem o direito de arrancar o olho, o direito de arrancar o dente, é que é só o olho. Porque se o cara arrancou o olho, pode arrancar só o olho. Se foi o dente, é só o dente, porque na vingança é que nem nos filmes, não é isso? Explode o cara em pedacinhos, joga no ácido sulfúrico, passa com o trem por cima. E todo mundo vibra no cinema quando o mocinho se vinga dos bandidos, cada morte cruel, cada coisa horrorosa que é feita. Já viu o filme assim? Porque o ser humano, a sua vingança, ela é muito pior do que o mal sofrido. E Deus, ele é justo na sua vingança. Ele é preciso na sua vingança. E o que ele nos diz? Que ele prepara-nos uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ele retribui. Deus é um Deus de vingança e de retribuição. Deus é um Deus de vingança, mas é um Deus de retribuição, porque ele também nos retribui aquilo que nós fazemos em Cristo como obras de justiça para galardão. E vamos ser sinceros, se ele nos dá qualquer coisa, por qualquer coisa que nós façamos aqui, ele não é nem justo, porque nós não merecemos nada. A gente vê a justiça de Deus ao contrário. Agora, quando ele nos dá alguma coisa que nós fazemos para a eternidade, aí nós achamos que ele é justo. Ele nos capacita, ele nos dá dom, ele nos move pelo Espírito Santo, ele preparou as obras para que nós andemos nelas de antemão, ele nos leva para a glória, ele nos dá galardão ainda. Não é justo, vamos ser sinceros. Isso é graça. Graça e bondade. É por isso que quando alguém, poucas vezes, é claro que alguém já não foi legal comigo, na medida que eu acharia que deveria ser, você está me entendendo, né? E eu aprendi uma que eu nunca mais esqueci, porque tem gente que daí vai orar a Deus, e Deus, faz justiça nessa situação, eu quero justiça do Senhor contra essa pessoa. E vou falar, se Deus for fazer justiça, fulmina os dois. Porque você e eu não estamos 100% certos. Nós temos uma parte que estamos errados. Eu aprendi e nunca mais esqueci que quando tem uma situação assim que eu preciso que Deus intervenha, eu oro para que Deus haja com justiça, graça e misericórdia. Porque se ele for tratar com justiça, eu estou perdido no sal. Mas se ele usar de misericórdia, ele pode me ajudar a julgar minha causa. Eu preciso muitas vezes de causas serem julgadas nessa vida, não é? E Deus vai fazer dessa maneira, com justiça e com graça, vai fazer justiça com graça e misericórdia. É a melhor política. Não peça justiça para Deus contra os seus adversários, até porque Deus tem prazer em preparar uma mesa para você na presença deles. E quem prepara é Ele, o prato é dele. E o prato vem quentinho, porque a vingança é um prato que come cru. Quem quer comer um prato ruim que Ele mesmo preparou, de Deus é um banquete de mesa bem preparado, na temperatura correta, que Masterchef nenhum consegue preparar. Então, voltando, o juízo de Deus contra o Egito, ele fez exatamente à meia-noite. Meia-noite, as pessoas que estavam cobertas pelo sangue do Cordeiro não foram tocadas. Pode ser que Deus ainda haja dessa maneira. Pode ser que Deus então ele solte, ele permita que os espíritos que agem à meia-noite, os espíritos das trevas que hajam, pode ser que muitos deles estão estabelecendo justiça. Nós não sabemos, eu não quero afirmar uma nova doutrina. O que eu sei é que neste momento da história, Deus agiu à meia-noite e ele fez justiça ao seu povo. A partir desta meia-noite, eles foram totalmente liberados para sair do Egito. Tiveram um monte de atividades emocionantes no deserto e para entrar na terra. Eles tiveram outros obstáculos a vencer, mas nesta madrugada, o Senhor definitivamente os libertou do Egito. E pode ser que isso aconteça nessa madrugada. E por último,
a última meia-noite que eu gosto, a que eu mais gosto, a que eu espero, ansioso eu espero, é que à meia-noite vai se ouvir um grito: eis o noivo sair ao seu encontro. Maranata, vem, Senhor Jesus. Um dia, provavelmente essa meia-noite, é claro que é em Jerusalém, não é aqui no Brasil, amém? Eu no meu celular, eu tenho lá os fusos horários colocados, e um dos que eu tenho é Jerusalém. A gente tem que estar muito atento ao que acontece lá, né? Porque lá acontece primeiro. Vai que Jesus voltou lá e os caras vêm avisando para a gente aqui, chegou aqui, todo mundo, né, se preparando. Mas um dia, uma meia-noite, vai ser ouvido que o noivo vem. Nós vamos, de alguma maneira, ser avisados de que é um tempo de mudança definitiva. É um tempo de transformação eterna. Pouco importa entrar em doutrina de escatologia, mas é um fato que, por algum motivo, a data marcada é numa meia-noite de um determinado dia. E nós aguardamos ansiosamente esse dia. Mas eu quero dizer para você que esse é um texto profético. É interessante que todos os textos que tratam do futuro, principalmente todo o relato de Apocalipse, como esse aqui, é escrito no passado. Então não é que à meia-noite vai se ouvir um grito. À meia-noite ouviu-se um grito. O juízo todo que está descrito em Apocalipse, ele já aconteceu. Porque Deus está fora do tempo. Então, nós temos tanta certeza que o que está escrito em Apocalipse vai acontecer, porque está escrito numa linguagem que já aconteceu, porque nós é que estamos aqui presos no tempo, mas Deus da eternidade, tudo isso já aconteceu, e nós que estamos em Cristo já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Já estamos naquele culto, aquela celebração tremenda que é manifesta em Apocalipse, de toda aquela multidão diante do trono e do Cordeiro, dizendo: digno é o Cordeiro que venceu, que foi morto, de abrir os livros, digno é o Cordeiro de glória, honra, louvor, poder, aquele ambiente de adoração que nós não conseguimos imaginar que acontece naquele lugar. Nós que estamos em Cristo já estamos lá, porque aquilo já é uma realidade no mundo do Espírito, nós só estamos cumprindo o tempo para chegar até aquele cumprimento. Ou seja, tudo que é profético já aconteceu. Então o que eu quero dizer com isso? É que além de esperar o encontro com Jesus naquele dia, nós que somos dele, muitas vezes nós nos distanciamos dele. Muitas vezes nós deixamos que tudo que nós vimos, as tempestades, as lutas, as oposições, as ameaças, nos afastem de Jesus, nos afastem da presença dele, nos afastem do seu amor. E é como se todos os dias ele tivesse vindo ao nosso encontro e muitos de nós deixamos a porta fechada. E vem aquele texto horrível e trágico de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Aquele texto muitas vezes usamos para pregar o evangelho, mas aquele texto é para uma igreja, é para a igreja de Laodiceia. Jesus está fora, está batendo na porta. A minha pergunta é: será que Jesus está batendo na porta da tua vida? Será que você colocou ele para fora porque alguém te magoou, alguém te feriu, alguém te ofendeu, alguma coisa não aconteceu como você queria, ou da hora que você queria, ou você enfiou o pé na jaca do pecado e se afastou e ficou tudo horroroso e você não sabe nem como voltar? Eu quero te dizer que desta mesma maneira, numa meia-noite dessas, você pode falar: Senhor Jesus, venha ao meu encontro, eu quero sair ao teu encontro. Se o Senhor está aqui na porta, eu abro a porta, por favor, eu quero restabelecer o que nós já tivemos como relacionamento desde aquele dia em que eu me converti. E Jesus continua vindo ao nosso encontro. Nesse dia vai ser definitivo, porque nesse dia, depois que passar essa porta, não tem segunda chance. Mas hoje, nós temos ainda chances até aquele dia de nos reconciliarmos com Ele. Nós temos a chance de sair ao seu encontro. E o meu convite é que talvez, se você precisa fazer isso, faça isso hoje, nessa madrugada. Faça isso hoje à meia-noite. É interessante como muitos cristãos se preparam para o Réveillon muito mais com ceia, com festa, com tudo, do que separar um tempo realmente para orar a Deus. Porque se creem que é importante a virada do ano, se creem que alguma coisa acontece na virada do ano, deveriam mais do que qualquer outra coisa e do que qualquer outra pessoa orar a Deus. Porque se é importante, eu tenho que trazer Deus para o lugar mais importante, como eu estou colocando. E tem crente que vai estar de branco hoje. Tem crente que vai com a turma para a praia, e não é que ele vai pular
7 ondas. Eu brinco, ele vai caminhar com as pessoas, que vai que tem algum efeito. Eu não estou pulando. É eles que estão. E tem gente que faz isso. Vou comer os negocinhos lá, é cardápio. Tem que comer. Não tem que comer porque é cardápio. Agora, nada de errado de comer a tal da romã. Deus criou a romã. A romã não tem nada demais. A romã, ela está sendo naquele momento consagrada para um pacto com as trevas, mas a romã Deus criou. Dá para comer romã à noite. Eu não gosto, mas pode comer. Desde que não seja para dar sorte, para dar dinheiro. Jesus dá glória. Tem crente que é capaz de fazer superstições. E diz, eu não creio em bruxas, pero que las hay. Eu não acredito em nada disso, mas vai que funciona, né? Vai que dá certo. E muitos de nós fizemos isso outros anos. Muitos de nós permitimos que superstições entrassem nas nossas vidas em passagens de ano. Eu creio que hoje é um bom dia para a gente rejeitar tudo isso. E para a gente pedir perdão por ter feito e dizer que não tem mais poder na nossa vida. Que quem determina a nossa vida é o Senhor, é a sua palavra. E que nessa passagem de ano, se acontecer alguma coisa, eu quero que seja o que o Senhor faz. Eu quero que seja o que o Senhor diz. E eu quero que Ele me transforme e que eu possa orar e que eu possa realmente profetizar um ano novo cheio da presença do Senhor, cheio da sua palavra, porque esse é o convite dele para a gente. Na Bíblia nós não encontramos, por exemplo, ninguém comemorando aniversários. Na Bíblia tem 2 relatos de aniversários. Tem o relato do rei Assuero comemorando aniversário, e foi quando ele demitiu a rainha Vasti e contratou a rainha Esther. Porque deu uma confusão, porque já estava meio bêbado, ele quis chamar a Vasti para fazer lá um show para os amigos e a Vasti não quis ir. O outro é Herodes. Herodes também estava celebrando, encheu a cara, estava lá Herodias dançando, e ele ficou tão empolgado com aquela mulher que falou, eu te dou o que você quiser, até metade do meu reino. Ela falou, eu quero a cabeça do João Batista, num prato, aqui e agora. E aí, para ele não pagar o mico, ele mandou matar um profeta do Senhor, João Batista, cortar a sua cabeça e dar a cabeça na mão daquela menina cheia da pombagira do inferno. Mas não muda o fato de que Deus sabe que nós contamos aniversários e é importante. Todos os reis têm relatos de quantos anos eles tinham quando eles assumiram o reinado, quantos anos reinaram. Algumas datas proféticas têm quantos anos tinha o rei. A idade de Jesus, quando ele começou o ministério, ele tinha 30 anos. Ele foi crucificado com 33 anos. Então não tem nada de errado em se contar os anos em aniversários. A questão é como nós comemoramos aniversários ou o que nós queremos trazer para nossas vidas para ser politicamente correto e fazer o que todo mundo faz. Assim, nada de errado de fazer uma celebração de passagem de ano, como todo mundo faz. A questão é o que nós trazemos para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, para dentro das nossas crenças, e que nós precisamos estar muito atentos e rejeitar o que é sutileza das trevas, que nós rejeitamos da nossa casa e das nossas vidas em nome de Jesus, mas que nós recebemos do Senhor para que Ele governe e reine desde esse começo de ano. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem um princípio muito importante, que é o princípio das primícias. Como nós começamos alguma coisa, define muito do que nós vamos ter. Por isso que Deus pediu os primogênitos, por isso que Satanás foi matar os primogênitos, por isso que Deus pede os dízimos e as primícias que são dele e não nossos. É muito importante as primícias. E eu oro a Deus para que todos os crentes possam entender que o que eles estão fazendo hoje, na virada de ano, se eles querem determinar que o seu ano será de alguma maneira, é muito bom que eles não estejam imersos em Roberto Carlos, Ivete Sangalo e outras músicas que tais, cantando e trazendo aquela coisa, mas estejam trazendo adoração a Deus, estejam trazendo oração a Deus, e que as primícias do ano sejam entrar na presença do Senhor e diante do Senhor. Se tem uma reunião de família, fazer uma pausa na reunião de família, porque nada mais importa do que orar a Deus naquele momento. Deus é mais importante do que a família. Mas alguém vai ficar ofendido, alguém vai ficar desconfortável. Então tá bom, estrague o seu ano e deixe essa pessoa que estará desconfortável feliz. É uma boa decisão a se tomar, você não acha? Eu não acho. Buscar Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É um bom princípio a pôr em prática numa virada de ano. É um bom princípio, uma boa maneira de começar um tempo novo que Ele pode nos dar. Então, mudanças podem acontecer nesta meia-noite. Faça você as suas, e que sejam pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém?